Um microchip. E muitos não poderão fugir quando isso chegar. Eles não vão te perguntar. Eles vão simplesmente implantar. E quando você perceber, já vai estar dentro do sistema. Sem escolha, sem voz, sem saída. Você acha que está no controle porque ainda usa seu cartão ou celular para pagar as contas? Então me responde. O que você faria se amanhã só pudesse comprar comida depois de aceitar uma marca? Não estamos falando de teoria, mas de uma realidade que já começou. Silenciosa, tecnológica e profetizada. E o mais chocante, milhões de cristãos vão aceitar, achando que estão apenas se adaptando. Neste vídeo você vai descobrir por que isso tem tudo a ver com o Apocalipse, o que a Bíblia realmente diz sobre o controle global e a verdade que ninguém está falando sobre o microchip. Mas cuidado, o que vou revelar nos próximos minutos pode mudar completamente sua visão sobre liberdade, fé e sobrevivência. Se essa mensagem já te fez pensar diferente, imagina o que ainda vem por aí. Aqui, a verdade não é filtrada, ela é revelada. Se você valoriza discernimento e fé firme nesses tempos confusos, se inscreve agora, porque a próxima revelação pode ser a mais urgente da sua vida. Ele nem percebeu quando aconteceu. Um dia foi só a digital, depois o rosto, em seguida um código de acesso. E quando viu, ele não era mais dono de si. Parece exagero, mas já estamos cercados por um sistema que se constrói devagar, como quem prepara uma armadilha com isca saborosa. Cartões, QR Codes, autenticações de 2 fatores, pulseiras inteligentes, relógios que leem sua saúde e agora a promessa de um único microchip que integra tudo, segurança, praticidade, acesso, até saúde mental monitorada. Sim, o que antes parecia ficção agora é anunciado como progresso. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? E fazia que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, fosse dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca. Apocalipse 13, 16, 17. Reparou? A profecia é clara. Ela não fala de chip, de app ou de reconhecimento facial, mas do resultado final. Controle absoluto sobre o que você pode ou não fazer com seu dinheiro, sua carreira profissional, sua renda extra. A grande questão não é o chip em si, é o que ele representa, a transferência do seu livre-arbítrio para um sistema global, invisível, mas onipresente. E sabe o que é mais assustador? É que muita gente já aceitou isso, sorrindo. Pensa comigo, quantas coisas você precisa hoje de um celular para fazer? Pagar contas, se comunicar, abrir o portão de casa, agendar consultas, entrar no banco, acessar cursos de desenvolvimento pessoal, participar de grupos de oração, até investir. Agora, imagine que um dia tudo isso só funcione com uma autorização que dependa de algo a mais. Um aceite. Um aceite que não é só prático, mas espiritual. Porque é assim que o inimigo trabalha. Ele usa o comum para esconder o eterno. A mesma tática do Éden. Não era sobre comer um fruto, era sobre quebrar a conexão divina. Você sabia que a Estônia já opera 99% dos serviços públicos via identidade digital? E que países como Suécia, China, Índia, Canadá e até o Brasil já estão desenvolvendo seus sistemas nacionais de identificação biométrica conectada ao CPF e dados bancários? Isso não é teoria da conspiração, é dado oficial do World Economic Forum. E ainda tem mais. O plano é criar uma identidade digital única para todos os cidadãos do mundo até 2030, alinhado com a Agenda 2030 da ONU. Tudo parece funcional, mas falta uma coisa. E se um dia isso for condicionado à sua fé? É aqui que muita gente vai tropeçar. Porque esse sistema não chega como algo assustador. Ele vem como um novo caminho para ganhar dinheiro, ter mais produtividade, controlar seus exercícios em casa, acompanhar seu sono de qualidade, até facilitar seus investimentos e aumentar sua renda passiva. O problema é que, quando tudo estiver dentro dele, não haverá mais como fugir sem pagar um preço alto. Jesus disse que o fim viria como nos dias de Noé. E naquele tempo, as pessoas também viviam normalmente. Casavam, comiam, construíam, mas esqueceram de vigiar. E então, a arca se fechou. Agora me diz, quantas decisões você já tomou hoje que dependeram de tecnologia? E se amanhã, sem essa tecnologia, você não puder orar em público ou acessar sua conta porque se recusou a fazer algo contrário à sua fé? Parece distante, mas talvez você já esteja dentro da engrenagem. E a pergunta não é mais quando isso vai acontecer, mas como eu vou reagir quando acontecer? Porque lembra o que dissemos no início? O sistema não começa com um grito, ele começa com um sussurro. E quando a maioria perceber, será tarde para correr. Você já percebeu como o dinheiro físico está desaparecendo diante dos nossos olhos? O que antes era papel, hoje virou número numa tela.
E a cada dia surgem novas formas de fazer pagamentos sem encostar em nada. Só um toque no celular ou agora um escaneamento da palma da mão. A China já está anos-luz à frente com o Yuan digital. Nos Estados Unidos, o FedNow já começou a movimentar pagamentos instantâneos. Isso sem contar os mais de 130 países que estão desenvolvendo suas moedas digitais oficiais. Agora pensa, o que acontece quando o dinheiro é totalmente digital e controlado por um único sistema? A resposta está na Bíblia. Em Apocalipse 13:17, lemos que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca. Não é sobre uma moeda qualquer, é sobre um mecanismo de controle global. Imagine um mundo onde todos os seus gastos, investimentos, transferências e até doações para obras cristãs são monitorados. Um mundo onde você só acessa sua própria renda se estiver em conformidade com diretrizes impostas. E se essas diretrizes incluírem renunciar à fé cristã? A maioria das pessoas aceitará, porque não quer abrir mão de conforto, de produtividade, nem das promessas de como ficar rico. Sabe aquela sensação de que as coisas estão indo rápido demais? Ela é real. E o pior, tudo está sendo vendido como um salto evolutivo. Em nome da inclusão financeira, o mundo inteiro caminha para um modelo de moeda única, digital, centralizada e rastreável. E a pergunta é, quem terá a chave desse sistema? Certamente não será Jesus. E mais uma vez, o que parecia inofensivo se transforma em uma ferramenta de domínio. Não seria essa a verdadeira armadilha? Um sistema onde sua liberdade espiritual pode ser trocada por alguns cliques? Vamos trazer isso para a vida real. Você trabalha, empreende, investe em renda passiva, cuida da sua carreira profissional. Mas no futuro, o acesso a tudo isso pode depender de um simples sim ou não para aceitar uma marca, um documento, uma ideologia. Será que vai valer a pena? A Bíblia nunca prometeu facilidades, mas prometeu presença. Em Filipenses 4:19 está escrito: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus." Mas será que ainda confiamos nisso? Ou já colocamos mais fé no sistema do que em Deus? Essa dependência sutil e progressiva é exatamente o que o inimigo quer. Porque quando chegar o momento do ultimato, e ele vai chegar, muitos já estarão tão acostumados com o sistema que aceitarão qualquer exigência. E não é só pela comida ou pelo dinheiro, será para manter o direito de existir dentro do sistema. E quando isso acontecer, as profecias não parecerão mais metáforas, serão realidade. E lembra do que falamos no início? O sistema não começa do nada, ele se constrói com pequenas permissões e quando a peça final for encaixada, o tempo acabará. Mas ainda há tempo. É hora de despertar, orar, jejuar, fortalecer sua conexão com o Espírito Santo, proteger sua saúde espiritual e mental e investir no que é eterno. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E me diga, você já sente que essa transição está mais perto do que parece? Comente aqui embaixo. Quero saber como você está se preparando. Por muito tempo, achamos que segurança era sinônimo de liberdade. Que mais câmeras, mais rastreios e mais autenticações nos deixariam protegidos. Mas e se de repente a proteção virar prisão? Hoje, qualquer dispositivo que você carrega no bolso, celular, smartwatch, fone inteligente, é capaz de identificar onde você está, como está se sentindo, o que está comprando, assistindo ou pensando em comprar. Isso parece exagero. O próprio New York Times, em uma reportagem de 2024, revelou que algoritmos de inteligência artificial já analisam emoções humanas por voz e podem identificar medo, ansiedade ou empolgação. Ou seja, até o tom da sua oração pode estar sendo registrado. A tecnologia que monitora seus batimentos cardíacos durante um exercício em casa também sabe quando você está orando. A que mede seu sono de qualidade. Também mede seus padrões de comportamento noturno. A que rastreia seus passos e produtividade, também prevê seus hábitos e decisões. Isso ainda parece liberdade? O problema não é a tecnologia, é a motivação invisível por trás dela. Uma ferramenta pode ser neutra, mas quando quem a controla quer mais do que seu bem-estar físico, tudo muda. Já não é mais sobre segurança, é sobre controle disfarçado de cuidado. Na Bíblia, o inimigo nunca aparece como assustador. Ele aparece como anjo de luz. Jesus nos alertou em Mateus 24:24 sobre enganos sofisticados nos últimos dias, com sinais que poderiam até enganar os eleitos. A maior armadilha é aquela que se parece com uma bênção. Quando a Torre de Babel foi construída, o objetivo era progresso, unidade. Mas o motivo por trás era orgulho, o desejo de ser como Deus. Agora, substitua essa torre por satélites, chips, IA. E pense, será que estamos repetindo o mesmo erro com outra roupagem?
E aqui entra uma pergunta direta. Se tudo está conectado, tudo é rastreado, tudo é registrado, quem controla esse tudo? E principalmente, o que será exigido para continuar tendo acesso a ele? Hoje, você acessa seu dinheiro online, sua renda extra, sua conta de investimentos, seus cursos de desenvolvimento pessoal. Mas e se amanhã for necessário assinar um termo que contrarie sua fé, ou apagar um versículo bíblico, ou aceitar uma nova ideologia para não perder acesso? Parece extremo, mas quem define o extremo quando não há mais limites? Aos poucos, o que era opcional se torna recomendado. O que era recomendado vira obrigatório. E o que era obrigatório passa a ser a única opção disponível. E aí, será tarde para recuar. Muitos não terão coragem de dizer não, porque já estarão imersos demais. É por isso que Jesus nos chama hoje à vigilância, a orar sem cessar, a jejuar, a se encher do Espírito Santo, a preparar o Espírito como se estivéssemos diante de uma guerra invisível, mas real, porque de fato estamos. E talvez você ainda se lembre do que falamos no primeiro tópico. Ele nem percebeu quando aconteceu. Pois é, mais uma vez, é assim que o sistema vence, com o consentimento silencioso de quem acreditava estar sendo apenas protegido. E agora eu te pergunto, o que você já entregou em nome da segurança? Quando falamos sobre a marca da besta, muita gente pensa logo em um microchip visível, uma tatuagem digital ou algum tipo de sinal tecnológico evidente. Mas a palavra de Deus nos alerta que não se trata apenas de um objeto físico, trata-se de uma escolha de lealdade, uma submissão ideológica e espiritual. Em Apocalipse 14, 9 e 10, a advertência é dura. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. Ou seja, essa marca está diretamente ligada à adoração, não à conveniência. Não será só uma pulseira tecnológica, será um pacto com o sistema anticristão. Lembra quando Esaú trocou sua herança por um prato de lentilhas? O que parecia uma simples troca de momento, na verdade, foi uma renúncia eterna. E é assim que o inimigo age. Ele oferece algo que parece resolver um problema imediato, seja ganhar dinheiro, garantir saúde mental, manter o conforto da carreira profissional, mas cobra um preço espiritual irreversível. A marca não será apenas um chip, será o símbolo de uma rejeição consciente à soberania de Deus. Vai ser como dizer, eu confio mais nesse sistema do que no Senhor. Talvez você esteja se perguntando, mas será que dá para evitar? E se for tudo obrigatório? E se meus filhos precisarem disso para viver? São perguntas justas, humanas, e já foram feitas antes. Quando Nabucodonosor construiu a estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham tudo a perder. A marca deles seria o joelho dobrado. Mas eles não se dobraram, e Deus não os livrou da fornalha. Ele entrou com eles na fornalha. O mesmo Deus está com você hoje. Não importa o sistema, a pressão ou a perseguição. E mais uma vez, a estratégia se repete. O sistema começa seduzindo com promessas de produtividade, de renda passiva, de saúde emocional gerenciada por IA, de formas de ganhar dinheiro cada vez mais eficientes. E pouco a pouco exige pequenas concessões. A renúncia a certos versículos, a aceitação de ideologias contrárias ao cristianismo, a adaptação da sua fé para caber dentro de novas políticas. Até que, enfim, se peça o último passo, a marca. Aquilo que parece pequeno, mas representa o abandono da conexão divina. Você percebe como tudo se encaixa? Como aquilo que parecia apenas prático, agora assume um peso espiritual eterno. Lembra quando falamos no primeiro tópico que o sistema não começa com um grito, mas com um sussurro? Pois aqui está a consequência final daquele sussurro aceito. A marca não será imposta de repente. Ela será recebida por quem já estiver, pouco a pouco, acostumado a dizer sim. E quando ela for apresentada, será tarde para voltar atrás. Então me responde. Sua fé está firme o suficiente para dizer não, quando o mundo inteiro estiver dizendo sim? Você tem buscado discernimento no Espírito Santo para reconhecer o ponto de ruptura? Deixe sua resposta nos comentários. Ela pode despertar outros a refletirem também. Porque quando esse momento chegar, não haverá mais desculpas. Haverá apenas fé verdadeira, ou submissão irreversível. Jesus foi direto. Em Lucas 17, 26, 30, ele alertou que a sua vinda seria como nos dias de Noé e nos dias de Ló. E o que as pessoas faziam naquela época? Nada de extraordinário. Comiam, bebiam, casavam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Ou seja, viviam suas rotinas normalmente, mergulhados no cotidiano, sem perceber que a destruição estava às portas.
O problema não era o que faziam, mas o que deixavam de fazer: vigiar, orar, buscar a direção de Deus. E hoje, será que não estamos fazendo exatamente o mesmo? Vivemos em um mundo onde nunca foi tão fácil se distrair. São redes sociais infinitas, séries, desafios, vídeos de motivação, 1000 promessas de como ganhar dinheiro rápido, produtividade instantânea, renda passiva em cliques, métodos infalíveis de desenvolvimento pessoal. Tudo parece útil, mas rouba o foco do essencial. O Espírito Santo está tentando nos alertar, mas há tanto ruído em volta que poucos conseguem ouvi-lo. E é assim que o cenário dos dias de Noé e de Ló volta a se repetir. Não com chuva e fogo ainda, mas com indiferença espiritual. Você se lembra do que aconteceu com a esposa de Ló? Ela olhou para trás, só isso. Apenas olhou, mas o olhar dela representava apego ao sistema que Deus estava destruindo. Quantos hoje ainda olham para trás? Para o conforto, o estilo de vida, o status, a reputação, o dinheiro online, a segurança de uma rotina previsível. Muitos dizem que seguem Jesus, mas não conseguem abrir mão da Babilônia digital. E quando chegar o tempo da decisão, o coração estará dividido. E um coração dividido não resiste ao fogo. Sabe o que dói? Ver cristãos que conhecem os versículos, mas perderam a urgência. Gente que frequenta cultos, participa de grupos de oração, mas já não acredita que a volta de Cristo está próxima. Acha que ainda tem tempo, que ainda dá para viver um pouco mais para si. Mas os dias são maus, as engrenagens estão girando, a marca está sendo preparada, e como nos tempos de Noé, a arca vai se fechar. E muitos, mesmo estando perto dela, não entrarão. E aí vem aquela tensão interna. Será que estou desperto? Será que estou mesmo preparado? Será que meu estilo de vida revela alguém que espera Jesus? Ou só alguém que repete frases cristãs enquanto vive igual ao mundo? Eu sei, essas perguntas são desconfortáveis, mas são justamente elas que te salvam da mornidão. O Evangelho não é sobre conforto, é sobre transformação, sobre abandonar o que te prende para agarrar o que te liberta, sobre olhar para frente, mesmo quando tudo te chama para trás. E como falamos lá no início, ele nem percebeu quando aconteceu. Assim é esse tempo, não vem com alarde, ele chega devagar, enquanto a vida acontece, e de repente o céu se abre, ou se fecha. E então, o que será de quem ignorou os sinais? A pergunta que fica é: você está ouvindo o alerta ou já se acostumou com o barulho? Durante muito tempo, a ideia de perseguição cristã parecia coisa distante, algo que só acontecia em lugares muito longe da nossa realidade. Mas não é mais assim. A perseguição está batendo à porta, só que agora ela é sutil, digital e institucionalizada. Na China, por exemplo, como revelou uma reportagem da CBN News, igrejas são obrigadas a instalar câmeras com reconhecimento facial, cristãos são vigiados e até os hinos precisam exaltar o governo antes de exaltar a Deus. Parece loucura? É real e está se espalhando. Em vários países, a fé cristã está sendo empurrada para fora da sociedade sob o disfarce de discurso de ódio. Jesus já havia avisado em Lucas 21:12, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão por causa do meu nome. Não é uma possibilidade, é uma certeza. A perseguição não começa com tiros, começa com restrições. Hoje é um post que é derrubado. Amanhã, um culto que não pode ser transmitido. Depois, um pastor que não pode pregar contra o pecado. E então, um CPF bloqueado por violação de conduta digital. Parece absurdo, mas o sistema já tem tudo o que precisa para isso. Acesso à sua conta, ao seu dinheiro, ao seu histórico, às suas crenças. A perseguição será feita com algoritmos, silenciosa, precisa, letal. E o pior, muita gente vai aceitar. Porque tudo virá embalado em boas intenções, preservar a paz, promover a inclusão, manter a ordem. Afinal, quem quer ser excluído do sistema? Quem vai querer perder a conta bancária, os acessos, o salário, a possibilidade de empreender ou gerar renda extra? É nesse ponto que muitos vão negociar a fé, vão ajustar os versículos, vão suavizar a oração, vão tentar adaptar o cristianismo ao novo padrão. Mas Jesus não mudou, e quem quiser segui-lo vai ter que pagar o preço. Lembra de Daniel? Ele orava 3 vezes por dia, mesmo sabendo que a lei tinha mudado. Ele sabia que seria jogado na cova. Mesmo assim, continuou orando com a janela aberta. Hoje, essa janela pode ser sua rede social, sua oração pública, sua firmeza doutrinária. E a pergunta é: você fecharia a janela ou continuaria? O Espírito Santo ainda levanta Daniels, Estérs, Elias, mas eles precisam estar despertos e dispostos. E tudo começa com decisões simples, diárias, que mostram a quem você pertence.
E aqui retomamos uma pergunta feita lá atrás. Será que sua fé está firme o suficiente para dizer não quando o mundo disser sim? Agora ela começa a fazer mais sentido, não é? Porque a perseguição virá sim. Mas o que define seu destino é como você responde a ela. Não basta saber que está vindo. É preciso se preparar espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. O jejum, a oração, a disciplina bíblica, a comunhão com o corpo de Cristo, tudo isso será seu alimento em dias de escassez espiritual. Dias que já começaram. Então agora eu pergunto, se hoje sua conta fosse bloqueada por causa da sua fé, o que você faria? Se você tivesse que escolher entre manter sua identidade digital ou proclamar Jesus abertamente, qual seria a sua decisão? Me conta nos comentários, porque no fim das contas, a perseguição não será o fim do cristianismo. Será o filtro que revela quem realmente pertence ao reino. A Bíblia não é sutil quando fala sobre o inimigo. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Essa é uma imagem forte. Um leão não ataca por acaso. Ele estuda a presa, espera o momento de distração, de cansaço, de solidão, e aí ele age. O diabo faz a mesma coisa. Ele observa seus hábitos, suas fraquezas, os momentos em que você está mais vulnerável. E então, sutilmente, ele coloca a isca. Uma isca que parece até uma resposta de oração. Ele observa como você reage quando o dinheiro acaba, quando a ansiedade bate, quando você perde o foco no devocional, para de orar, esquece de jejuar. E sabe o que ele faz? Ele te oferece uma solução que parece de Deus, mas tem cheiro de sistema. É uma forma de ganhar dinheiro online, um caminho mais rápido para sua carreira profissional, uma nova oportunidade de investimento, só que exige que você abra mão da verdade bíblica. Exige que você se cale, que aceite pequenas concessões. E é nesse ponto que muitos caem. Não porque foram forçados, mas porque foram seduzidos. A mesma estratégia foi usada com Jesus no deserto. O diabo não o atacou fisicamente. Ele ofereceu coisas boas. Pão para saciar a fome. Glória sem cruz. Autoridade sem obediência. Mas Jesus respondeu com versículos, com verdade, com firmeza. E aqui está o segredo. Se a palavra de Deus não estiver em você, o diabo vai plantar outra palavra no seu lugar. Ele vai oferecer conforto, recompensa rápida, saúde mental sem arrependimento, produtividade sem propósito, renda passiva sem dependência do Espírito Santo. Tudo parece bom, mas tira Cristo do centro. E como mencionamos lá no início, o sistema não começa com um grito, mas com um sussurro. Da mesma forma, o ataque do diabo também não começa com possessão ou escândalo. Começa com dúvida, com distração, com enfraquecimento da vigilância. Quando você deixa de orar, ele percebe. Quando você se afasta da palavra, ele sabe. Quando seu coração se apega ao conforto mais do que à missão, ele age, porque ele não precisa te destruir de uma vez. Basta te desviar um pouquinho por dia. É por isso que precisamos nos manter sóbrios, vigilantes, discernindo, cuidando do coração, da mente, dos olhos, porque tudo o que o inimigo quer é brecha. E sabe qual é a boa notícia? Em Tiago 4,7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, ele observa, mas ele também foge quando encontra um crente cheio do Espírito Santo. Um cristão em oração, que jejua, que busca a conexão divina diariamente, que não negocia a verdade, que vigia quando ninguém está vendo. Então, te pergunto com toda sinceridade, o inimigo, ao observar sua vida hoje, ele vê uma presa fácil ou um guerreiro em prontidão? Escreve aqui nos comentários. Qual a área da sua vida em que você sente que precisa estar mais vigilante? Porque, como você já deve ter percebido, o inimigo estuda, mas o céu também observa. E o próximo tópico vai te mostrar quem realmente está te assistindo o tempo todo. Se por um lado o inimigo nos observa para devorar, por outro, Jesus nos observa para recompensar. E isso muda tudo. A Bíblia é clara ao dizer que nada escapa aos olhos do Senhor. Em Hebreus 4,13 está escrito: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, ele vê o que você faz, o que você pensa, o que você escolhe quando ninguém está vendo. O clique, o desabafo, a intenção do coração. Nada escapa, nem mesmo aquele momento em que você considerou se render ao sistema e escolheu permanecer em Cristo. E o mais impactante vem em Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros,
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Você consegue imaginar esse momento? Os livros abertos. Cada atitude, cada oração, cada jejum, cada versículo vivido, cada renúncia feita por amor ao nome dele. Não haverá máscaras nem álibis, só a verdade. É forte, eu sei, mas também é libertador, porque se Jesus está vendo tudo, então nenhum sacrifício é em vão. E lembra lá do início quando dissemos que ele nem percebeu quando aconteceu? Pois é, aqui está o clímax. Muitos não perceberam quando se perderam. Mas também haverá aqueles que permaneceram firmes em silêncio, sem reconhecimento público, sem aplausos, apenas fiéis no escondido. E esses terão seus nomes celebrados diante de todo o céu. Eles não cederam à pressão do sistema. Não se dobraram à promessa de dinheiro online fácil, nem trocaram a eternidade por conforto temporário. Eles guardaram a fé. A verdade é que estamos sendo observados por 3 públicos ao mesmo tempo: o mundo, o inferno e o céu. E entre os 3, apenas um importa de verdade. Jesus não quer perfeição, ele quer entrega. Ele quer ver você lutando, mesmo cansado, orando, mesmo com dúvidas, jejuando, mesmo com dor. Ele quer ver um coração contrito, uma alma que clama, uma mente que se recusa a se conformar com este século. Porque no final, a única opinião que importa é a dele. Por isso, te convido a fazer uma escolha hoje. Viver para os olhos dos homens, que esquecem rápido, ou viver para os olhos de Jesus, que enxergam até o que ninguém mais vê? Não se trata apenas de evitar a marca da besta. Se trata de receber o selo do Espírito Santo. E esse selo não é implantado na pele. É impresso na alma de quem escolhe o caminho estreito todos os dias. E para fechar, responda com sinceridade. Se os livros fossem abertos hoje, o que eles diriam sobre você? Comente aqui embaixo. Compartilhar isso pode despertar alguém que está distraído, porque, como você viu até aqui, o tempo está mais curto do que parece. Hoje você descobriu que o microchip é só a ponta do iceberg. Vimos juntos como o sistema está sendo construído bem debaixo dos nossos olhos, com promessas de segurança, praticidade e modernidade, mas com raízes profundas em profecias bíblicas.